hoje a gente vai começar a ver um outro modelo computacional que é conhecido como Coarse-Grained Multiprocessors, certo? Então, Coarse-Grained quer dizer de granularidade grossa, então são multiprocessadores de granularidade grossa. Então, vou ter muitos dados por processador. Ou seja, eu não vou ter uma quantidade de processadores absurdamente grande como a gente estava assumindo até então. Então a gente vai ter menos processadores, mas eles vão poder trabalhar em cima de mais dados. Então os modelos que a gente viu até então, eles podem não ser realistas, justamente porque o número de processadores é proporcional a n. Então imagina lá que você está resolvendo um problema de ordenação de um vetor com 1 milhão de elementos, aí alguns dos algoritmos que a gente viu, ele assumia que você tinha um elemento, um processador por elemento, então você ia ter que ter 1 milhão de processadores, certo? E em muitos casos práticos isso aí não faz sentido. Em outros até faz, sei lá, se você pegar uma GPU, por exemplo, você tem lá milhares de processadores fazendo a execução é, de milhares de threads em paralelos, então esses modelos fazem sentido em alguns casos, mas em outros não. Então eles podem não ser realistas para todos os casos, certo? Então aí a gente tem esses outros modelos computacionais, que é o Coarse-Grained, onde a gente assume que você vai ter um número Q de processadores, e esse número Q, ele em geral é bem menor do que N, que é a quantidade de dados que você está processando. Tá. Aí esses modelos Cross-Grained Multiprocessors, eu vou ficar sempre chamando pela sigla CGM aqui, e esse modelo vai ser parametrizado então por N, que é a quantidade de dados que você está processando, e Q, que é a quantidade de processadores. Então, uma coisa que a gente tem que assumir a princípio aqui desde já é que cada processador ele tem uma memória para comportar pelo menos N sobre Q dados, certo? Já que você vai ter N dados dividido por Q processadores, então cada processador tem que ter pelo menos uma quantidade de memória que é ômega de N dividido por Q. Que você vai, inicialmente a gente assume que os dados estão distribuídos nos processadores, então cada um dos processadores vai ter essa quantidade de dados aqui. E aí nos modelos CGM-NQ, você pode ter ele em cima dos modelos PERAM, então você tem uma memória compartilhada e você tem um número de processadores que é bem menor do que a quantidade de dados que você está processando, ou você pode ter um modelo CGM-NQ em qualquer um dos outros modelos de rede com memória distribuída que a gente viu até então, um linear array, um mesh, um hipercubo, etc, certo? Então, ele pode ser usado para qualquer um dos modelos que a gente viu anteriormente, onde a única coisa que a gente está querendo limitar aqui é o número de processadores para um valor que é em geral bem menor do que o número de dados a serem processados. Tá, então, vamos ver, a primeira coisa que a gente vai estar interessado em fazer em termos de algoritmos aqui para um computador CGM-NQ é montar uma árvore lógica, que depois a gente vai usar essa árvore lógica para realizar uma série de operações em algoritmos nesses modelos computacionais e a gente vai usar ao longo do curso aí esses outros algoritmos que são algoritmos de Gator e Skater, e a primeira coisa que eles fazem é construir uma árvore lógica em cima do seu computador CGM-NQ, certo? Então eu estou assumindo lá que eu tenho um modelo CGM-NQ e eu tenho uma arquitetura que diz lá como que os processadores estão conectados entre si, certo? Essa arquitetura vai ser definida por um grafo conexo que eu vou ficar denotando aqui por G igual a VE, certo? Então V vai ser meu conjunto de processadores e o conjunto de links, e esse modelo computacional aqui ele tem que ser conexo, certo? Qualquer processador pode enviar uma mensagem para qualquer outro processador no modelo computacional que a gente está assumindo. E aí, o que eu quero na construção de uma árvore lógica? Então, a gente vai ter um processador específico que eu vou chamar de R, de raiz, e aí eu quero construir uma árvore lógica enraizada em R, certo? Então, você vai ter lá o seu processador R, e aí, a partir daqui, ele vai ter conexões lá para os seus filhos, e aí os filhos podem ter mais filhos. E aí o que eu estou interessado é em construir uma árvorezinha desse tipo aqui, enraizada em um nó específico R. E eu vou assumir que eu vou ter essas seguintes informações
armazenadas depois que a gente executar o algoritmo, constrói uma árvore lógica. Eu vou ter essas informações em cada um dos nós. Então, cada nó vai ter um identificador, um ID do seu pai, e ele vai ter uma lista de IDs para os seus filhos, certo? De tal forma que ele possa mandar mensagens rapidamente para o seu pai, ele sabe quem é o seu pai, pode mandar uma mensagem para ele sabe quem são as listas dos seus filhos, quais são os IDs dos seus filhos, ele pode mandar mensagens também para os seus filhos. E aí, quando a gente estiver fazendo análise de tempo dos algoritmos, o que eu vou considerar em termos de trocas de mensagem, e quanto tempo que gasta as trocas de mensagem. Então, eu vou assumir que em cada instante de tempo, a cada instante de tempo, então a cada time step aqui, os processadores eles podem enviar uma mensagem, certo? Então, bateu lá o tique de um relógio, então todos os processadores eles podem enviar uma mensagem em paralelo, mas eles não podem enviar mais do que uma, certo? Então, um processador específico, o R, por exemplo, ele vai poder enviar uma mensagem para um dos seus filhos em um time step. Eu não posso enviar uma mensagem no mesmo time step para todos os filhos. Então, a cada time step, cada processador ele pode enviar uma mensagem. E a gente vai assumir também que a cada time step, cada um dos processadores eles podem ler uma mensagem. Então, se eu tenho um determinado processador aqui e ele está recebendo mensagens de vários outros processadores, então esse processador enviou uma mensagem, esse enviou uma mensagem, esse outro enviou uma mensagem para esse processador aqui. Então, em um time step, ele só vai poder ler uma mensagem dos seus vizinhos aqui. Então, por exemplo, eu li a mensagem desse vizinho aqui. Num próximo time step, eu vou poder ler a mensagem desse cara aqui, mas eu vou assumir que eu não perco as mensagens. Então, as mensagens são enviadas por esses vizinhos aqui em um time step e elas ficam bufferizadas. Então elas ficam todas no buffer e nesse time step ele vai ler a mensagem desse vizinho e aí tudo bem, as outras duas mensagens desses dois processadores aqui que estão bufferizados eu posso ler nos próximos dois time steps, certo? Então depois a gente vai ver como que fica o algoritmo para a construção da árvore lógica, assumindo essas coisas que eu falei para vocês aqui em termos de trocas de mensagens.